tem muito podcast falando, podcast grande, falando até de questão de a parte de segurança de esteroide anabolizante, como se a pessoa estivesse comendo gelatinas, como se ela tivesse... Exatamente. Basicamente Mas eu isso. acho que é esse o grande problema. E eu acho que é esse o grande problema das sociedades acabarem proibindo, né? E esse pessoal atrapalha a gente. Porque, por exemplo, eu fui uma médica relativamente pioneira, né? Porque eu falo de anabolizante desde sempre. Já sofri, né? Bastante bullying até de colegas, porque o fato de você falar, é o que eu falo, às vezes você vai falar de anabolizante, as pessoas acham que você está fazendo apologia, né? Mas por conta dessa galera, né, que fala que esteroide anabolizante é totalmente seguro, cara, não é totalmente seguro, não existe droga totalmente segura, né, em nenhum aspecto. Nada em dose suprafisiológica é segura. Aspirina em dose suprafisiológica não é segura. Roacutan em dose suprafisiológica precisa de acompanhamento médico, porque é hepatotóxico, né? Então, por que esteroide anabolizante em dose suprafisiológica vai ser... A gente sabe que não é seguro. Haja né? visto que a classe do esteroide anabolizante ele não foi feito para estética, né? Exatamente. Nenhum Exatamente. SLE foi feito para estética. Exatamente. Então não tem uma dose Todos os medicamentos cientificamente comprovada. Exato. Todos os medicamentos Exatamente. estão no mercado por uma razão. Uma razão Sim. própria. Então, ele teve uma autorização, ele foi testado num grupo de pacientes, e aí, lógico... Mas em doses terapêuticas. Em doses perfeitas, Né? doses O clínicas. exemplo mais padrão é o decarnato de androlona, que é Sim. uma droga catabólica para a Sim. pessoa que ela está num quadro ali. A oxandrolona, a maioria dos trabalhos que vocês vão ver, né, com oxandrolona são para pacientes queimados. E tem trabalhos, né, conduzidos mostrando segurança com dose de até 20 miligramas por dia, né, em pacientes queimados. Para eles, Paula, da questão do Turner, da oxandrolona, talvez tenha sido o início da questão de falar das mulheres. Talvez porque assim, as pacientes Turner tinham indicação direta da oxandrolona, até com GH. Então você tem uma indicação clínica precisa. Então, como você vai extrapolar essa dose para estética, só com aquele seu objetivo estético e outra? Lembrando que estética é temporal, né? São questões assim, a estética dos anos 80 é uma estética dos anos 90, então o que você está buscando? Seu DNA não entende nada disso. Então você está buscando, você tem um efeito farmacológico, e o que você está querendo? Essa droga é para secar, essa droga é para crescer, e virou essa banalização. Quem está prescrevendo? Gente sem informação. Aí, até excluindo os médicos, os mega famosos estão prescrevendo. Trembolona virou a droga de primeira escolha, padrão ouro para mulher. Estando, padrão ouro para mulher. Então, ninguém aqui é hipócrita, a gente sabe que está usando. Eu vou ser muito sincero, eu estou nessa há 25 anos, o Paulo deve estar no mesmo tempo também. Eu não sou contra o uso de nenhuma ferramenta terapêutica, desde que seja bem utilizada, ponto. O medicamento, quando bem utilizado, bem orientado, se tem aquele objetivo, ok, ele vai ser... O Paulo usa o medicamento para emagrecimento, vai usar o medicamento para várias situações, se bem utilizado. Agora, tem pacientes que não têm indicação nenhuma para aquilo. Eu acho que isso que você falou, né, de várias pessoas em vários podcasts terem essa segurança e se sentirem confortáveis em falar sobre segurança de esteroide anabolizante, é porque a pessoa ela não tem a responsabilidade de acompanhar pacientes, né? Eu penso que assim, a partir do momento que você se responsabiliza pela saúde de alguém, você vai ser mais cauteloso. Então é muito fácil você sentar, né, numa cadeira e você falar que a trembolona não vai androgenizar uma mulher, né? Eu tenho experiência, por exemplo, eu utilizo, né, doses baixas de oxandrolona para a gente tratar desejo sexual hipoativo em mulheres menopausadas, né, isso tem livro, né, doses ultra baixas, tipo doses de 2,5 miligramas de oxandrolona, e tem paciente que se queixa de queda de cabelo com essa dose. Doutora, meu cabelo está caindo, eu comecei a ter acne depois de... E aí mas a gente que está lidando com o paciente, a gente tem essa cautela, né? Porque a gente sabe que todos os colaterais, né, vão ser de responsabilidade tua. Você está prescrevendo, batendo o teu carimbo e você está se responsabilizando pelo paciente. A partir do momento que você não tem responsabilidade nenhuma
sobre aquele paciente, obviamente que você vai se sentir muito mais confortável, né, em falar que tudo bem você utilizar. Fica muito mais fácil fazer Você a não tempestade quando não é em cima da sua cabeça que a casa Exato, cai. você não vai ser responsabilizado, você não vai ser punido se acontecer alguma coisa com o paciente. Você, O cara tirou eu não dele da prescrevi reta, nada. entendeu? Eu falei, você fez porque você quis. Sim. Né? Então, o grande problema hoje é que muita gente que nunca atendeu um paciente na vida, né, virou expert em esteroide anabolizante. E está escrevendo livro, e está orientando. Então, eu acho que... Tem gente abrindo curso. Dando curso, Tem gente abrindo curso. né? Eu vejo lá na plataforma, muitas vezes os pacientes falam assim, então, porque eu vi o fulano falando que 20 miligramas de oxandrolona é dose baixa. Eu falo, cara, na prática, prescreve 20 miligramas para uma paciente sua, cocotinha, né, que vai lá na Bodytech treinar 3 vezes na semana e quer ficar bonitinha. Hora que ela começar a perder o cabelo, hora que começar a nascer perebinha na carinha dela, ela vai chegar em você e vai ficar pé da vida com você. Porque esse não é o perfil de paciente, porque, gente, o que a gente vê no consultório, né, o que a gente tem de fisiculturista no consultório? Uma minoria. A maioria é gente que treina para ficar legalzinho, para ir para praia, ou porque treina porque quer ter um shape legal, quer ter saúde, Essa galera não suporta colateral de esteroide anabolizante. Não adianta você falar. Não está pronto para isso. Não está pronto para isso. Não treina né? para isso, não come para isso. Né? Então, por isso que eu falo muito lá na plataforma, vocês são médicos, vocês não são coaches, vocês vão se responsabilizar por tudo que acontecer com o paciente que está ali. Ele está pagando você, né, para você cuidar da saúde dele com responsabilidade. Não só eticamente, mas como judicialmente também. Exatamente. O cara pode ser levado a tribunal por conta disso. Exatamente. Então, assim, é muito. Por isso que você falou é uma coisa que a gente vê muito. Às vezes eu vejo a galera falando, eu falo, cara, se essa pessoa tivesse responsabilidade, já tivesse atendido alguém na vida, ele não falaria desse jeito, né? Então, Mas você sabe que o que a gente está falando aqui é extremamente pertinente. Eu estou pensando agora. Vamos pensar no suplemento alimentar. Fisiculturista, tem top de suplemento alimentar? Ou a dieta é a base de tudo? Dieta é a base de tudo. Ponto final. Porque você sabe que é caro, você vai bater os macros na dieta, e é ali que é a sua responsabilidade. Então o suplemento virou aquele produto que eu adoro, mas assim, quem não precisa tome, quem toma não precisa, não é? O esteroide, basicamente, o esteroide é anabólico androgênico, tá? E, assim, você teria como droga de escolha de início para um paciente que mal começou a vida aí da prática de, vou dizer atividade, mas seria o exercício físico, cara, isso é de uma irresponsabilidade, assim, você não sabe exatamente com o que você está lidando. Aí tem uma outra questão, eu acho que a gente não entrou nesse ponto. Procedência dos medicamentos que estão no mercado. Porque a maioria dos produtos, se não é prescrito por médico, a maioria são utilizados dessa forma. E aí virou assim, virou legal falar de mercado underground. É legal. Marquinhas paradinhas. Aí aparece agora há pouco tempo aí, né, pegaram no laboratório e tinha óleo de canola para fazer... Coloral. Cara, é sério. O cara não compra uma proteína falsificada. Não é? Ele não compra. Mas ele não se importa porque ele está injetando no corpo dele. Isso aí é um negócio que eu vejo eu não consigo bastante. entender. O Jordan dele tem que ser de 30 pau. não é? Exatamente. Mas O whey não pode ter nem 5 gramas de carboidrato. imagina, o whey tem que ser passado do lado do Félix, não é? Da Binutri, que são meus parceiros. Cara. Mas injetar droga underground vou aplicar de aqui boa. na dorsal. Se ficou mais fibroso é legal. Cara, a aplicação de injetável requer treinamento de um profissional de saúde. A enfermagem faz isso, a medicina faz isso. Não é brincadeira, e os caras não têm asepsia. Cara, a gente está indo... Se a gente for explorar isso, vai virar um negócio, um buraco negro. Não, a gente vai puxar isso daí para o completo. É muito pior. Então, Vai puxar isso aí para o completo. Vocês não fazem ideia do papel dos profissionais de saúde. Então, mas aí sério, entra né? novamente a questão da responsabilização. Eu pego o paciente... Gente, esse negócio de YouTube, né, é muito louco, né?
Outro dia um paciente chegou para mim e falou assim, doutora, eu faço bastante reposição de testosterona, né, em homem. Hoje a população está envelhecendo e cada vez mais a gente pega homens com deficiência de testosterona. E a gente passa, né, cipionato. E muitas vezes a gente precisa de doses intermediárias. Então, tipo assim, você vai usar meia ampola a cada 7 dias de cipionato. Aí ele fala assim, não, então, mas aí eu posso guardar essa outra metade, né, para aplicar? Eu falei, cara, não pode. Não, mas é porque eu vi o fulano, ele fez um vídeo mostrando como é que guarda. Cara, eu falei assim, você é meu paciente. Se acontecer, se tiver um abscesso, a responsabilidade é minha, né? Entra aí de novo a responsabilização, né? Essa semana, porque eu vi essa semana, o médico tem um canal no YouTube, já é um canal grande. O médico falando de uma forma que dá-se a entender. Ele não deu o conselho para a pessoa fazer isso. Mas foi a seguinte frase. Tem pessoas que após aplicar, guardam aquele éster ali na seringa, Isso. deixa na armazenado. Na seringa. seringa. Lembrando que o óleo é solvente, né? E deixa armazenado para a próxima aplicação não perder esse e no final ele fala, eu não aconselho, mas tem gente que faz. Sim. Pô, cara, você chegou para uma criança e fala assim, não mexe nisso aqui. Pronto. É lá que ela vai. Cara, isso é muito terrível, porque assim, é o que está sendo dito, né? Eu sei, o mundo é livre, ok, agora as mídias sociais estão estourando, a gente tem acesso a tudo, mas a desinformação é muito maior. E você falou exatamente, é manada, né? Lembra que a gente estava conversando ali fora da questão da tosse ligada à trembolona? Se um cara que é um pouquinho mais famoso cita, eu tive esse efeito, isso replica de uma forma, cara, e isso é viral, é muito perigoso. Esteroides têm, pra você ter uma ideia, esteroides têm momentos, né, de moda, a Paula tem muitos anos isso vai falar. Antes só se prescrevia isso, só se tomava isso. De repente, as modas, Boldenona, do nada apareceu aí, né, dos tempos para cá, que era uso por atletas assim, elite mesmo. Agora a moda é Primobolan e o Masteron, a mulherada tomando. Você não tinha isso talvez há 5 anos. De repente começou a ver, são mais seguros. NPP também tá na moda. NPP. NPP tá super na moda. Fenilpropionato de nandrolona é uma coisa louca. Não, Hemogenin? Hemogenin voltou agora. Hemogenin e Turinabol também, de uma hora para outra voltaram a falar em Turinabol. E o Alotestin? Do nada volta também. Alotestin. Volta. Vamos lá. A Paula estava falando uma coisa extremamente importante. Ela estava falando de surto psicótico. Vamos lá. Tem fenilpropionato de nandrolona. Mandei até um trabalho para a Paula uma vez lá. Os caras fazem a tomografia dos pacientes que, cara, em mulher. É surreal. É dopaminérgico, o sistema é dopaminérgico, cara. E assim, geralmente, se associa mais a trembolona e a nandrolona, porque também tem um número maior de estudos, mas não quer dizer que a testosterona não tem. A gente tem assim, uma população de receptores do sistema nervoso central, cara, a gente tem 150 polimorfismos, quer dizer, tem diferenças absurdas de receptor, cada um responde de um jeito. De repente, você pega um paciente com surto psicótico. E eu acho que é muito importante também a gente levar em consideração que a questão dos efeitos colaterais, ela também é muito indivíduo dependente, né? A gente sabe que as pessoas respondem de maneiras diferentes aos esteroides anabolizantes. Eu até brinco, né? Eu lembro, hoje eu não trabalho muito com fisiculturismo, mas quando eu trabalho, eu falei, olha, tem gente que não nasceu para usar. E tem gente que vai de boa, tem gente que usa dose suprafisiológica, não muda o humor, fica super de boa, dorme bem, treina bem. E tem gente que realmente não tem. E qual a frase que vocês escutam desde sempre? Quanto mais frango, mais colateral. Mais colateral. Sim. Isso não Mais existe, colateral. cara. Eu, por exemplo, com uma dose mínima de testosterona, eu vou ter acne. Eu tive acne a minha adolescência inteira, minha filha tem. É uma questão genética muito forte. Eu vejo caras na academia com doses da baleia jubarte macho de testosterona que não tem acne. Não tem, sim. Isso é fisiologia da pessoa. Fisiologia Eu tenho um aluno da minha consultoria que ele foi fazer uma reposição, e isso foi reposição por médico. Ele começou, fez os exames e tudo, na hora que ele começou a fazer, acho que era uma dose de cipionato a cada 15 dias, uma coisa assim, uma dose baixa, ele começou a ter gineco. Doses pequenas, já começa a sensibilidade, já tem um brotinho mamário.
Tem paciente que tem gineco com cetoconazol, gente. Cara, Você acha que é essa totalmente- pessoa não vai ter com esteroide anabolizante? Aí a molecada da Vai ter- academia vem e fala assim, eu só vou tocar um tamoxifeno e tá feito. Ou quando não zera tudo da natrozol. Então, zero da anastrozol. Tudo que a gente está falando aqui, ó, eu acho que essa questão é muito importante. Medicamento não é brincadeira. Qualquer substância do universo conhecida vai ter um problema. Lembra a questão da dose lá? Paracelso falava isso no século XV lá. Nada é veneno, tudo é veneno, a diferença está na dose. Então, a questão individual é extremamente importante, isso aí, idiosincrasia, isso é muito importante. A Paula vai acompanhar, ela vai monitorar o paciente dela. Quem vai fazer? Vocês estavam falando da questão da hepatotoxicidade. Eu falo, peraí, por que vocês estão dando 3 meses sempre para tomar essa droga? Fez monitoramento de função hepática? Se a Paula prescrever Roacutan, ela vai pedir os exames, né, vai fazer um monitoramento, porque às vezes aquele paciente não apresenta nada, uma dose, beleza. Fala, ó, tá bom, tá ok essa dose. A pessoa está respondendo bem ao medicamento, não teve. Tem pessoas que, como a gente está falando, com doses mínimas, já apresenta. Então, não se copia dose, não se copia protocolo, não se copia nada, mas. Até porque não tem estudo, né? A gente não tem isso. E assim, esse é o grande problema, né? Que por conta dos abusos, a gente acaba também não tendo oportunidade de ter trabalhos bem conduzidos com esteroide anabolizante, nem para o uso clínico, né? Então, isso acaba atrapalhando, porque o fato de ter muito abuso acaba impedindo, né, você de ter acesso aí, de serem desenvolvidos trabalhos legais, né? E que a gente sabe que a gente poderia, né, ter aí, utilizar dentro da medicina os esteroides muito mais do que a gente utiliza, né, paciente idoso. Né. Na época do SARMs, eu fiquei bem triste com a questão do banimento, né, porque o SARM, gente, na verdade, ele foi estudado para uso em população geriátrica. Né. Doses, por exemplo, o andarine, o ostarine, eles eram estudados em doses aí de 2, 3 miligramas, né, para melhora aí de idosos, né, o idoso que não levantava da cama começa a levantar, começa a subir escada. DPOC, né? Aí o que a galera começou a fazer? Pegar o ostarine e começar a usar 25 miligramas. Ou seja, 10, né, vezes mais do que, né, porque na cabeça da galera, nossa, se o idosinho ali começou a subir escada, ganhou força, se a gente usar 10 vezes, nós vamos ganhar massa muscular, nós vamos... E aí começaram os abusos, nutricionista prescrevendo SARMs, eu cansei de pegar no consultório, nutricionista. Nossa, passando muito. Ostarine. O SARM né? não é classificado como medicamento, né? O SARM, na verdade, é assim, a indústria meio que abandonou essas drogas, que começaram a ser testadas para câncer de mama, Isso. aí depois para DPOC, para algumas doenças hepáticas, enfim, processo de caquexia. E aí, muitas indústrias abandonaram aquele ativo, tanto é que são siglas, né? Se você lembra, RAD 140, isso é uma sigla de patente, Sim. quer dizer que não foi lançado o produto. Mas esse seria uma boa alternativa se feito, lembra, com responsabilidade. A Paula falou, se a gente pegar as dosagens dos trabalhos científicos, são 3 miligramas, 5 miligramas. E aí você vê protocolo de farmácia magistral com 25, 30 Aí miligramas. o que começa a acontecer? Queda de HDL, né? Porque o ostarine ele tem um efeito muito parecido com o da oxandrolona, né? Bioquimicamente falando. Né? Supressão de eixo, porque ele vai acabar suprimindo o eixo. Aí você pega os pacientes com LH-FSH supressa, HDL baixo, como se ele estivesse tomando oxandrolona. Você fala, meu, Exatamente a mesma coisa. Mas essa questão mais bioquímica, você não acha que está mais relacionada à questão dietética, por exemplo? não, questão de dose mesmo. Não, mas tem um efeito, porque assim, eles atuam no receptor. É questão de ponto dose, final. porque peguei pacientes assim, com dieta impecável no consultório, pacientes jovens, HDL de 20, usando. É que o SARM vem como promessa, né? LH-FSH supressos, é questão de piora bioquímica que eu falo, piora HDL, tá? Porque o HDL nem sempre ele está relacionado à sua alimentação. Você pode ser um cara impecável e ter uma dislipidemia, tá? Porque Questão até- genética familiar. Até por questão da competição que eu fui, eu inventei de fazer uns exames, tava faltando um mês mais ou menos. E eu tava usando uma dose considerável de oxandrolona. E eu fiz, meu HDL deu 41, LDL deu baixo, total também deu baixo. Não considerável, Então, né? mas a oxandrolona, eu vou falar para você que o pessoal superestima um pouco os efeitos colaterais dela, tá?
A oxandrolona, apesar dela ser um 17 alquilado, né, ter metabolização hepática, eu vi poucas pessoas terem alterações de transaminases com oxandrolona, mesmo com doses um pouco mais altas. E essa questão do perfil lipídico, eu percebo que ela vai muito também do perfil lipídico inicial do paciente. Por isso que é importante o paciente ter o exame de base, né? Você conhecer o seu perfil antes de você usar a droga. Porque, de repente, você é um cara que você tem 80 de HDL. E a hora que você usa a ox, ela vai para 40. Normal. Ela vai cair, mas você ainda está dentro de um padrão aceitável, porque o seu HDL... né, geneticamente, né, individualmente é muito bom. Isso a gente vê bastante. Agora, o cara que tem ali já um HDL de 40, né, toma oxandrolona, ele vai acabar tendo uma redução. Mas o que eu falo é que a questão do SARM, principalmente do Ostarine, é muito frequente a gente ver essa queda de HDL, e a gente viu muita gente falando que o SARM não fazia nada. Não, gente, pode tomar, porque não altera nada. Essa foi a propaganda toda, né? Eu vi várias pessoas fazendo vídeo no YouTube falando que o SARM era uma maravilha. Mas, Paulo, sabe o que eu acho também? O SARM, por conta de não ser classificado como medicamento, entrar para prescrever por qualquer um, então aí virou apologia. Então pronto, eu vou defender até o último momento o SARM, porque gente, se você pega a testosterona a R$5, R$15, um SARM a 350, vale a pena, né? É uma diferença absurda. Então, assim, R$15, vai, sei lá, uma dura teston, aí você pega um SARM, 350. Se bem que agora superfaturado. É superfaturado. Mas assim, era esse mercado. Esse é outro tema que você questionou, eu acho legal, eu acho que é muito importante a gente citar. Quando você fez a anamnese correta para saber se o esteroide era, naquele momento, o seu paciente, né? Porque quem não é médico, não vai fazer essa anamnese, não vai perguntar se o cara é hipertenso, ele é, sei lá, hepatopata, ele tem uma cardiopatia. Qual é o histórico desse paciente? Questão de lipídios. Qual é o histórico da questão do hematócrito? Enfim, ninguém fez esse mapeamento. E aí eu taco a droga no cara. O cara já tem um problema prévio, que é isso que a Paula está falando. Todo medicamento funciona da mesma forma. O cardio não vai fazer a prescrição de tal classe ou tal classe de antihipertensivo, se sabe que esse paciente não pode tomar esse medicamento. Isso vai funcionar para qualquer grupo farmacológico. Então, tem que ter responsabilidade. Quando eu pego alguém não médico, o coach vai lá e prescreve, porque fala, esse cara usou, o famosinho usou, isso é muito grave. Isso vai valer também, a gente pode fazer até um ganchinho, porque eu acho que é importante a gente falar, dos medicamentos